A Bíblia Revelada, dia 35. Êxodo 16 ao 18. Após a vitória sobre o Egito e a travessia no mar, Israel entra na fase mais longa e formadora de sua história, o deserto. Êxodo 16 até o capítulo 18 não trata de inimigos externos, mas de dependência diária, provisão sobrenatural e amadurecimento espiritual. Deus passa a ensinar o seu povo a viver não apenas por milagres pontuais, mas por confiança contínua. O pão cai do céu, e a água brota da rocha, e a liderança é reorganizada. A redenção agora se transforma em disciplina, ordem e aprendizado, porque Deus não liberta apenas para salvar, mas para formar um povo santo e estruturado. Êxodo 16, a partir do verso 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêramos pela mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão com fartura, pois nos tendes tirado a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao sexto dia prepararão o que lhe colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será quando o Senhor vos der à tarde carne para comer, e pela manhã pão a fartar? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos perante o Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: maná, porque não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: este
é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei disso, cada um conforme ao que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colheu muito, nem faltava ao que colheu pouco. Cada um colheu conforme ao que podia comer. E disse Moisés: ninguém deixe ele para amanhã. Porém, eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram dele para amanhã. E criou bichos e fedeu, pelo que Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque vindo o sol se derretia. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e anunciaram-no a Moisés. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer, cozei-o hoje. E tudo o que sobejar, ponde-o para vós em guarda até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha dito, e não fedeu, nem nele houve bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele vos dá no 6º dia o pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Enchei dele 1 gomer, para que se guarde para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse Moisés a Arão: toma uma vasilha e mete nela 1 gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, para se guardar para as vossas gerações, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E 1 gomer é a 10ª parte de 1 efá. Parte 2. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim conforme as suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para que bebamos. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E o povo teve ali sede de água e murmurou contra Moisés e disse: por que é isto que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão.
Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, perante os olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, e Israel prevalecia, mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela, e Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus fizera a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tirara a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele a enviara, com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher a Moisés ao deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E disse Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e vieram à tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor fizera a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que encontraram no caminho, e como o Senhor os livrou. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque naquilo em que se houveram soberbamente, ele foi maior do que eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e sacrifícios para Deus. E Arão veio com todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus.
E aconteceu ao outro dia que Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. E Moisés disse a seu sogro: Porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim. Eu julgo entre um e outro e faço-lhe saber os estatutos de Deus e as suas leis. Porém, o sogro de Moisés lhes disse: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito pesado para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu os negócios a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. E eles julgarão o povo em todo o tempo. E será que todo negócio grave trarão a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julgarão. Assim tu aliviarás a ti mesmo, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz chegará ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E julgaram o povo em todo o tempo. Um negócio difícil trouxeram a Moisés, mas todo negócio pequeno julgaram entre eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para sua terra. Sobre a ordem cronológica da revelação, podemos encontrar alguns textos que nos apoiam sobre todo este tema. Deuteronômio 8, a partir do verso 2 e 3, Deus relembra o propósito do maná: ensinar dependência e humildade no deserto. No Salmo 78, a partir do verso 18, o povo pede, murmura e mesmo assim Deus responde com provisão abundante. Salmos 95, verso 7, Massá e Meribá tornam-se marcos de advertência contra a incredulidade. Isaías 48, verso 21, o Deus que fez brotar água da rocha continua sustentando seu povo no caminho. Neemias 9, versos 15 a 21, mostra a fidelidade de Deus no deserto, onde é celebrada como prova de sua misericórdia contínua. 1 Coríntios 10, verso 3, maná, água da rocha, batalhas no deserto são exemplos espirituais para a igreja de hoje. Hebreus 3, verso 7, a murmuração no deserto é usada como um alerta contra um coração endurecido. Do milagre à maturidade. Vimos em Êxodo, capítulos 16 ao 18, que marcam o início do aprendizado diário da fé. O povo já foi liberto, mas ainda não foi formado. Cronologicamente, vemos 3 processos simultâneos acontecendo. Primeiro, a provisão sobrenatural. Deus sustenta Israel todos os dias, não de uma vez por todas. Segundo, o conflito espiritual. Amaleque representa ataques que surgem após vitórias. Em terceiro,
a estruturação da liderança. Deus ensina que carga espiritual não deve ser carregada sozinha. O deserto não é castigo, é escola. Ali Deus revela não apenas seu poder, mas seu caráter e sua sabedoria. Em nosso devocional de hoje, vamos aprender a viver cada dia o seu propósito. O maná não podia ser estocado. Isso ensinava uma verdade eterna. Dependência diária gera fé saudável. Aplicando isso para os nossos dias de hoje, Deus nem sempre dá tudo de uma vez, para não nos afastarmos dele. A murmuração nasce quando esquecemos o que Deus já fez. Lideranças saudáveis compartilham responsabilidades e ouvem conselhos sábios. Talvez você esteja no deserto, não porque errou, mas porque Deus está te ensinando a confiar, lutar e organizar a sua vida espiritual. Se você quer ter esta intimidade e buscar a organização espiritual na sua vida, ore assim comigo. Peça a Ele, ensina-nos a caminhar no deserto contigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és Deus fiel e nós te agradecemos porque, mesmo quando murmuramos, Tu permaneces provedor, paciente e misericordioso. Ensina-nos a viver do pão de cada dia, a confiar quando não vemos o amanhã e a obedecer mesmo quando o caminho parece longo. Fortalece-nos nas batalhas invisíveis. Organiza a nossa vida, nossa liderança e nosso coração e livra-nos de um espírito endurecido. Queremos sair do deserto diferentes de como entramos, mais humildes, mais dependentes e mais maduros em Ti. Em nome do Senhor, que sustenta, ensina e conduz. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.